Boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão de lançamento do Guia de Licenciamento de Projetos de Energia Renovável Onshore. Eu sou Susana Seródio, sou coordenadora de Políticas e Inteligência de Mercados da Associação da APREN. Temos aqui presentes as outras entidades que participaram diretamente no guia, que estão ali representadas. Mais alto? Desculpa. Se não ouvirem, digam que eu falo mais alto, exatamente. Esta é a agenda para hoje. Vou falar um bocadinho do que é que foi todo o processo do guia e explicar o que é que vamos publicar. Seguidamente, vamos ter aqui duas intervenções da Engenharia de Maria do Carmo Figueira e do Engenheiro Filipe Pinto, para darem também o seu testemunho sobre a participação deles em todo o processo. Depois teremos uma visão um pouco mais prática da Ana Guerreiro e do Timóteo Monteiro, numa perspectiva que também acompanharam o projeto e pertenciam à Comissão Técnica e tiveram sempre envolvidos. E, por fim, teremos aqui a conclusão dos presidentes e diretores-gerais das entidades envolvidas e, no fim, esperemos que fiquem connosco um pouco para trocar impressões e ideias. Indo aqui ao tema que nos trouxe todos aqui. O licenciamento é um tema que a APREN tem acompanhado desde perto e tem estado a trabalhar há bastante tempo, sempre numa perspectiva de colaboração muito direta com as entidades, porque é algo que é coordenado pelas mesmas e não poderia ser de outra maneira, mas também sempre com um olhar muito atento aos associados e aquilo que nos vai sendo transmitido. No fim de 2022, a APREN publicou, na altura, um estudo já em colaboração com as entidades em que apontava os principais pontos críticos do licenciamento e algumas soluções, e o guia era uma dessas soluções que era vertida deste estudo que foi feito. O guia, qual é o intuito? É principalmente mapear e clarificar todas as etapas do licenciamento elétrico e ambiental. Era o nosso principal foco. Todo o regime de licenciamento inclui e agrega uma série de regulamentos que estão, como é lógico, dispersos em diferente legislação, para além de tudo que depois são os procedimentos de produtos que têm que ser entregues às entidades, e fazia algum sentido haver um documento que conseguisse agregar toda esta informação, que tornasse os espaços visíveis e que fosse uma ferramenta útil não só para os associados e para os promotores, mas também para as entidades, nomeadamente no sentido de os processos, quando são entregues às entidades, irem com todos os requisitos que são exigidos e tornar o processo mais fácil e mais simples para todos. Dito isto foi a linha temporal de todo o processo arrancou em março de 2022, em que na altura fizemos uma sessão de divulgação e demos a conhecer a Comissão Técnica que ia acompanhar o guia, em que estaria presente a APA, a DGEG, a APREN, dois associados, a EDP e a GNR, que faziam parte do grupo de licenciamento interno da APREN, e a BioInsight, empresa consultora que ia acompanhar todo o processo também e dar apoio direto. O processo começou naturalmente com uma aprovação do que seria a estrutura do guia para depois conseguirmos alimentá-lo e introduzir todos os conteúdos. Foi feito um planeamento de reuniões em que sempre que íamos para uma reunião já tinham sido alimentada a informação no guia e enviada a todos os envolvidos e as sessões e as reuniões serviam basicamente para percorrer e para perceber se estava tudo e que alterações necessárias é que eram precisos. Ou seja, foi sempre um processo bastante interativo entre todos. A meio do processo fizemos sessões colaborativas com os associados e com as outras entidades envolvidas no licenciamento, nomeadamente operadores de redes e as entidades envolvidas nas comissões de avaliação de impacto ambiental. E, no fim de dezembro, tínhamos uma primeira versão do guia. Esta primeira versão do guia foi posta à consulta pública a toda a gente. Toda a gente teve a oportunidade de comentar e nos enviar melhorias, alterações que achassem que seriam necessárias. E depois, em janeiro, achámos que faria algum sentido fazer algo mais dedicado com as entidades envolvidas na Comissão de Avaliação dos Estudos de Impacto Ambiental. Sabíamos que era um ponto crítico e, devido ao elevado número de pedidos de elementos adicionais,
que era necessário um anexo técnico que nos desse alguma base de sustento e mais informação sobre cada um dos fatores ambientais. Esta ação pedimos diretamente às entidades para nos listarem o que achavam que deveria ser incluído e toda a informação que foi incluída foi também discutida com as entidades. E neste momento chegamos a este ponto em que temos esta primeira versão para ser divulgada. Como eu estava a dizer, todo o processo foi bastante interativo e participativo, desde sessões colaborativas, fizemos uma visita a uma central solar com as entidades também da Comissão de Avaliação, a Central Solar do Mexer, na altura, e que está sob o abrigo e a operação da DGENERG. Depois fizemos a sessão de sensibilização às entidades, juntamente promovida com a APA nas instalações deles, em que tiveram as entidades e pudemos explicar exatamente o que pretendíamos delas, e ainda fizemos algumas sessões específicas após recebermos os contributos para o anexo técnico, numa perspectiva de perceber melhor, para clarificar coisas e até para negociar algumas coisas que estavam a ser exigidas. Posto isto é uma visão um bocadinho geral de tudo o que implica o licenciamento neste momento, toda a fase do que é o pré-licenciamento, os regimes ambientais e depois o licenciamento elétrico também municipal e as entidades coordenadoras de cada uma destas fases. Não era âmbito do projeto o licenciamento municipal, apesar de haver um capítulo que o aborda e tem alguma informação. Esta é a estrutura do guia, que vai ser lançado, pré-licenciamento, o licenciamento nos regimes, depois o licenciamento nos regimes ambientais, o licenciamento elétrico e, como eu tinha dito, um pouco sobre o licenciamento municipal, nomeadamente também identificando as cedências que têm que ser neste momento feitas aos municípios. Também passamos um bocadinho pela fiscalidade, mais numa ótica de quem pega no guia e procura licenciar um projeto, ter noção de algumas coisas que depois vai ter que responder em termos de taxas. E, por último, regimes e situações de exceção que também existem na lei. O pré-licenciamento faz todo um apanhado desde começar o projeto até uma identificação dos procedimentos de controle prévio identificados no Decreto-Lei 15 de 2022 e depois todo o processo ligado à atribuição do título de reserva de capacidade e, nomeadamente, depois entra também e apresenta as condições de ligação à RESP, nomeadamente o que é necessário para ser entregue aos operadores e o que é necessário para o acordo de ligação. Já no licenciamento dos regimes ambientais está dividido em duas partes, uma que faz o enquadramento legal dos diferentes regimes que existem, nomeadamente os regimes dentro do licenciamento único ambiental, mas depois também os regimes territoriais especiais, a proteção do arvoredo, ou o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e o Sistema Integrado de Fogos Rurais. No segundo capítulo é mais depois a parte mais prática de interação e de produtos mediante a aplicabilidade ou não da avaliação de impacto ambiental ou da avaliação de incidências, da utilização dos recursos hídricos, ou seja, vai fazendo uma passagem por todos e explicando, havendo aplicabilidade daquele regime, quais são os passos e quais são os integráveis associados aos diferentes regimes. No licenciamento elétrico, como é lógico, começamos já numa fase de licença de produção, no sentido de esclarecer o que é necessário para o pedido de atribuição, depois toda a fase de verificação da conformidade e também de consulta a entidades, e até todos os passos até a obtenção da licença. Passa também um pouco por o que são as alterações substanciais e não substanciais e a hibridização de projetos. Fala também, como estando aqui dentro das alterações, fala-se também do reequipamento e sobreequipamento e, por fim, a licença de exploração. O anexo técnico. O anexo técnico, como eu referi um bocadinho, o principal intuito era garantir a definição e um padrão para os conteúdos essenciais para a avaliação de cada fator ambiental crítico. O anexo foi totalmente construído com o apoio das entidades. Foi pedido às entidades para fazerem listagem de tudo o considerável fundamental por descritor. Tem mesmo uma lógica de reduzir e diminuir os pedidos de elementos adicionais que aparecem hoje com a avaliação de impacto ambiental.
Foram feitas sessões específicas com algumas das entidades para haver esclarecimento e até negociação de algumas coisas. Foi um trabalho de consensos, nem tudo foi para o nosso lado, nem tudo foi para o lado das entidades. Há de haver coisas que estão mais felizes, outras menos felizes, faz parte. Mas sabemos que também vai ser um processo contínuo e vai ser um processo de melhoria daqui para a frente. Principais desafios. Durante todo o processo foi saindo nova legislação, em que nós tivemos que ir incorporando, nomeadamente tudo o que são os regimes de exceção do 30A e do 72 e também o Simplex. Foi feito um grande esforço, como eu disse, para haver participação de todos os stakeholders e para termos o máximo de input de toda a gente. Todo o processo de verificação e conformidade, como deve imaginar, o guia está bastante extenso e foi algo que deu bastante trabalho, mas como é lógico, fica já desde já o aviso que agradecemos todos os inputs que venham a partir do momento que começarem a usar o guia e como é lógico depois o consenso que teve que sempre haver entre todos. Conquistas. Foi criada aqui uma base muito forte de pontos e de diálogo. Temos uma ferramenta útil para ser usada e uma boa base para o futuro, para continuarmos todos a trabalhar. Os próximos passos. Como é lógico, o guia tem que ser algo dinâmico, que vai precisar de atualizações ao longo do tempo. Pretendemos continuar que o guia evolua para outro tipo de tipologias. E para tal, como é lógico, temos que manter todo o diálogo e a cooperação com os diferentes stakeholders envolvidos. Por último, eu não posso deixar de fazer agradecimentos a todos os envolvidos, nomeadamente à Comissão Técnica do Guia e à APA, à Maria do Carmo Figueira, ao Nuno Sequeira, à Catarina Fialho e à Sara Cabral, na DGEC, ao Filipe Pinto, ao António Baltazar e à Helena Barradas, muito obrigada, à APREN, à equipa da APREN, à Mariana Carvalho, ao Ricardo Ferreira, por todo o acompanhamento desde o início do projeto e pela dedicação que foi dada, à BioInsight, à Helena Coelho e ao Miguel Mascarenhas, foram incansáveis também durante todo o processo, à EDP, onde Timóteo Monteiro, obrigada, e à Ana Guerreiro, pela GENERG, também pelo empenho. A todos os associados da APREN, a importância que acharam sempre que o projeto teve desde o início, e depois a todas as entidades envolvidas durante todo o processo e que participaram nas sessões colaborativas e nas sessões específicas, quando assim foi solicitado. Posto isto, obrigada. O guia vai ser publicado no nosso site segunda-feira, fica a informação, e desde já peço que, à medida que forem usando o guia, por favor, partilhem o que é que acham, melhorias que a gente possa introduzir, vai ser sempre um processo dinâmico. E agora pedi à Maria do Carmo Figueira para deixar o seu testemunho. Boa tarde a todos. Bom, a Susana fez-me aqui a vida mais facilitada do que eu pensava, porque obviamente já referiu aqui vários aspectos que eu também ia enumerar. Vamos ver se isto se ouve bem. De qualquer maneira, em primeiro lugar, eu vou fazer um bocadinho ao contrário. Vou começar por agradecer aqui à APREN e obviamente aos meus parceiros de coordenação e à APREN em particular, porque, no fundo, este tipo de iniciativas de articulação com as várias partes interessadas, com as diferentes entidades da administração com as quais colaboramos numa base diária e com os proponentes, é no fundo, uma estratégia de atuação que a APA tem vindo tendo ao longo do tempo. Não se iniciou agora, mas nem sempre temos a capacidade de operacionalizar nos timings e da forma adequada. E a APREN foi aqui fundamental para operacionalizarmos e construirmos este guia em conjunto. E, portanto, tenho que fazer este primeiro agradecimento à cabeça. Sem prejuízo, obviamente, todas as entidades que foram envolvidas e que para a APA são parceiros habituais e que foram já aqui enumerados e, portanto, não os vou responder. Dentro da própria APA também seria aqui um bocadinho injusta, só está aqui representado um dos departamentos, mas tenho um agradecimento também aos colegas das RHs, do Departamento de Alterações Climáticas e do Departamento de Gestão Ambiental que colaboraram também na produção deste guia, ao nível dos fatores sob a sua responsabilidade. Para muitos dos que aqui estão, sabem certamente que não é o primeiro guia metodológico em que a APA está envolvida. A APA, durante muitos anos, promoveu a elaboração desses guias. Penso que alguns se recordam das linhas elétricas com o REN, dos parques eólicos com a própria APREN, mas decorrido, enfim, ao longo deste tempo e também com os desafios que surgiram no contexto nacional, comunitário e internacional,
sentimos também nós que havia aqui lacunas, quer do ponto de vista da atualidade dos guias existentes, por exemplo, não refletem os novos fatores ambientais, e também com no fundo, este aumento crescente, especialmente ao nível dos projetos fotovoltaicos, que não havia tradição histórica de avaliação no quadro nacional. E, portanto, isto acabou por ser uma oportunidade conjunta de criarmos aqui um documento de referência para as entidades que participam habitualmente na avaliação e para os proponentes. Eu penso, para além também dos guias metodológicos, gosto também sempre de aproveitar esta oportunidade, penso que também têm noção de algum trabalho conjunto que temos feito aqui com a DGEC e que é bom sublinhar ao nível dos despachos conjuntos, que penso que têm também ajudado a clarificar alguns aspectos ao nível da avaliação de impacto ambiental e também do próprio licenciamento de projetos de renováveis de fonte solar. E, portanto, no fundo, é a nossa prática habitual manter esta abordagem de articulação com todos e gostaria de pensar que este é só mais um passo num trabalho que deve ser envolvido em conjunto em função das metas ambiciosas que Portugal assumiu e que todos, no fundo, estamos comprometidos. Entidades, promotores. No final do dia, gostaria de pensar que o nosso objetivo comum é o desenvolvimento, o bom desenvolvimento dos projetos que todos queremos que sejam autorizados e implementados no terreno, com respeito pelo ambiente e integrados de forma sustentável em termos também sociais. Portanto, penso que é esse o nosso objetivo comum e gostaria que todos caminhássemos nesse sentido. Do ponto de vista do exercício propriamente dito, para nós a APA pelo menos foi um exercício enriquecedor. Eu vi ali umas fotografias daquela sessão que tivemos de trabalho em sala, que penso foi um dos momentos mais interessantes, porque foi uma forma de percebermos as dificuldades de parte a parte. Acho que devíamos ter outro tipo de sessões da mesma natureza. Acho que faz falta as entidades perceberem as dificuldades dos promotores e os promotores perceberem também porque é que há aquela necessidade de informação da entidade e se tem mesmo que ser aquela ou se poderá ser, enfim, uma versão 2.0, pronto, vamos pôr a coisa nesses termos. Acho que temos que fazer esse caminho em conjunto, porque para bem de todos temos de ter uma referência que seja comum e, portanto, também quero chamar a todas as entidades a necessidade de assumirmos este guia, que agora é aqui o resultado ao nível dos processos que todos tramitamos em conjunto, para que um promotor, a partir de hoje, entregue à administração um conjunto de informação que saiba que efetivamente dá resposta às obrigações do ponto de vista ambiental. E, portanto, podemos ter um processo célere, otimizado, eficaz e com os resultados que todos pretendemos. Certamente, eu vi ali a referência aos pedidos de elementos adicionais, gosto sempre de relembrar que o Simplex trouxe aqui algumas alterações, portanto, quanto melhor o processo for entregue à cabeça, certeza que todos teremos melhores resultados no final. Só pode haver um pedido de elementos, recordo, portanto, só temos uma hipótese, e temos um calendário global bastante definido para ambas as partes e, portanto, às vezes o entregar em audiência prévia, enfim, outras soluções que por vezes acontecia, deixam de ser possíveis. Portanto, temos todos de ter noção dessa realidade, das orientações que nos foram dadas e temos que aprender a enquadrar-nos nessa perspectiva, para bem de todos. Relativamente a outros aspectos, de qualquer maneira, queria também deixar aqui uma mensagem. Espero que este guia traga melhorias, que nos permita reduzir prazos. Também não esquecer um ponto importante, que é que tínhamos muitas vezes queixas de entraves, condições prévias ao licenciamento e à obra. Também temos a expectativa que, ao ser claro o conjunto de informação a apresentar, que essas fases fiquem mais simplificadas, portanto, também é um aspecto que gostaria que depois fosse avaliado ao longo do tempo e aqui a APREN já deu indicação de um canal de contributos para esse efeito. Relativamente, sem deixar de dar um mérito aqui específico ao trabalho que foi desenvolvido e que permitiu este diálogo conjunto, queria apenas deixar-vos aqui alguns números, porque às vezes, enfim, gostamos sempre de dizer que Portugal tem maus resultados e que não fazemos nada bem, mas depois quando eu vou àquelas reuniões com os outros países ainda estão pior do que nós. E gosto sempre de relembrar que, apesar das dificuldades, agora vamos ver se eu tenho para aqui os resultados, apesar das dificuldades e apesar de todas estas, às vezes, falta de recursos, tudo o que gostamos de nos queixar, desde 2019, o ano do primeiro leilão, até ao presente, emitimos 173 decisões. 86 são projetos de energia renovável, 82 com decisão favorável. Centrais solares, 50 decisões correspondendo a 8,7 gigas. Só assim para termos alguma noção, que às vezes tendemos a esquecer-nos.
Estes resultados, apesar das dificuldades, foram à custa de muito esforço de algumas das entidades que aqui estão presentes e dos promotores que submeteram estes projetos e dos projetistas, enfim, equipas que tiveram sob a sua responsabilidade. Também quero dar nota que a APA tem promovido, e não é para ver o guia que vai deixar de o fazer, muitas reuniões prévias antes da submissão formal de qualquer pedido. Há aqui muitos promotores que já tiveram, enfim, a oportunidade de reunir connosco, quando estão ainda a preparar o estudo de impacto ambiental e poder tirar dúvidas, ultrapassar dificuldades, promovendo a APA reuniões com outras entidades para esse esclarecimento e garantir que o processo que é submetido vai o melhor possível e todos nós focamos as nossas prioridades naquilo que é essencial, que é a avaliação propriamente dita, e não perdemos tempo com está tudo, não está tudo, falta isto ou deixa de faltar. Espero que agora, mesmo essas reuniões, se reduzam, porque para nós também é importante garantir que temos o nosso tempo otimizado e focado naquilo que é verdadeiramente prioritário. Relativamente às perspectivas de futuro, eu acho que a Susana resumiu um pouco ali aquilo que é a minha expectativa, manter o diálogo, manter este documento vivo e atual, do ponto de vista legislativo, procedimental e técnico, fazermos uma avaliação conjunta dos conteúdos e percebermos o que é que funciona e o que é que deixa de funcionar e também olharmos para outras áreas temáticas. Eu aproveitava para lançar aqui a sugestão do offshore, por exemplo, uma vez que para breve vamos ter muitos desafios nessa área, se calhar podemos antecipar aqui um conjunto de exigências que depois queremos ter e garantir que esses processos correm de uma forma tranquila. Já vi alguns a acenar a cabeça, olha, já estou aqui a influenciar. E, portanto, termino mais uma vez com um agradecimento aqui à APREN, aos colegas de coordenação e todas as entidades. Eu não estou a identificar, vejo as CCDRs, vejo aqui o NEC, mas pronto, não estou a identificar quem está mais das entidades da administração pública que estiveram neste trabalho, mas agradeço a todos. E já foram nomeados os meus colegas de equipa, portanto, esses estão sempre comigo. Obrigada a todos. Então, boa tarde a todos. Eu começava pelos cumprimentos habituais, agradecer à APREN o convite e obviamente começar por relativamente aqui a este desafio que nos foi lançado, e foi lançado um pouco antes daquela meta de março de 2022, e foi algo que os serviços, de alguma forma, inicialmente começámos a pensar, bom, um guia, se calhar temos aqui alguma documentação dispersa, nós conseguimos sintetizar isto de alguma forma, mas a ideia que estava subjacente era muito maior. E no início era só muito maior no sentido de GEG e APA, portanto os procedimentos de licenciamento elétricos e as questões de avaliação ambiental. Obviamente que nós, num contexto de 2021-2022, com as questões dos leilões, as alterações legislativas por aí fora, obviamente temos de nos render, e com equipas muito curtas, na altura tínhamos cerca de 5 pessoas, nós acabámos por render-nos. Nós temos de aproveitar, de facto, esta sinergia que está a ser criada e está a ser proposta, e obviamente tentar dar aquilo que se pede à administração pública, que é informação e disseminar estas boas práticas. E assim fizemos, e comprometemos logo desde o início, tentar ao máximo que a iniciativa tivesse a nossa colaboração e que este valor acrescentado do nosso conhecimento e daquilo que são os procedimentos de licenciamento e alguns detalhes que não aparecem muitas vezes na legislação, mas tentar clarificar ao máximo, na perspectiva de que, clarificados aí, seriam menos uma fonte de solicitação aos serviços. E nesse aspecto, obviamente, entregámos-nos ao projeto. Também de início havia muito aquele jargão, é o guia da APREN, é o guia da APREN, depois se era o guia da DGEG ou o guia da APA. Às tantas, o que fomos nas reuniões percebendo é que aquilo era muito maior do que as entidades e que a dada altura, e principalmente a meio, foi mencionado aqui a meio do ano passado, extravasou até o âmbito destas duas entidades, e procurou-se de facto que houvesse o contributo das restantes para incrementar o valor e para que fosse mais claro nesses domínios, e portanto que abarcasse uma expressão que vem no guia,
que é, e eu aí socorro-me até de uma frase daqui do presidente da Aprendes que eu ouvi há algum tempo, que era a questão da ideia, a diferença entre uma ideia e um projeto. E, portanto, estas questões de ter num documento, desde que alguém tem a ideia de fazer um projeto, todas as etapas de licenciamento, inclusivamente, e culmina depois até na parte da desmantelação. E, portanto, o projeto a meio tornou-se até cada vez mais ambicioso e eventualmente identificarão que faltará algum detalhe, etc. E isso ficará guardado, obviamente, para aquilo que são as alterações. Da experiência que nós tivemos, e eu, mais uma vez, as equipas de licenciamento são muito curtas aqui no licenciamento elétrico. Nós tentámos investir ao máximo, nomeadamente nas sessões colaborativas, até porque nós nos serviços elétricos, para além daquilo que é o licenciamento da produção, temos outras incumbências, mas aquilo que entendemos é que só o trabalho colaborativo é que culmina depois em despachos bem redigidos ou licenciamentos mais rápidos, e pusemos, nomeadamente na primeira sessão colaborativa, o máximo de colegas que conseguimos dispor, e foi bastante enriquecedor, porque também foi uma oportunidade de até os colegas que licenciamento muitas vezes só são um endereço e-mail, começar a ter uma cara. Eu lembro-me daqui do colega o João Cercas, que dizia, olha, finalmente conheceram a minha cara, que eles dizem que só recebem mails meus, e finalmente houve esse contacto mais físico. Também faz-se notar que estamos em 2022, ou era pós-Covid, e que estávamos aqui um bocadinho outra vez a reencontrar-nos. Depois, outra experiência muito enriquecedora foi a questão das restantes entidades públicas. Portanto, estamos aqui duas entidades de direção-geral, APA, que estão muito nesta perspectiva ultimamente na promoção destes projetos renováveis, no sentido de concretizar toda esta estratégia pública. Houve a dada altura a necessidade de integrar numa sessão DGPCs, Direções Regionais de Agricultura, Direção-Geral de Saúde, que muitas vezes integram o processo de avaliação, e, portanto, houve uma sessão em que tivemos a oportunidade de expor, digamos, quer a estratégia pública, que muitas vezes estas áreas da administração pública muitas vezes estão toldadas por cada uma da sua missão, e também foi um evento muito relevante para que principalmente a Direção-Geral mostrasse aquilo que é portanto, a estratégia de transição energética, e obviamente também houve algumas notas nessa reunião sobre aquilo que lhes tolhia mais a resposta, e houve o convite expresso: ajudem-nos a integrar estas questões no guia, porque de alguma forma também vocês aproveitarão para colher depois esses frutos de ter, portanto, essas informações mais claras aos promotores, e de alguma forma os processos também serão mais claros para todas as partes. Também dos serviços, para além dos resultados, que é ter um guia, e eu julgo que também o próprio guia vem noutras dinâmicas até europeias, no sentido de existir um guia nacional que expressa as boas práticas, ou que identifique como são os processos de licenciamento. Também a própria dinâmica do guia acaba por semear nos serviços uma ideia de que, olha, esta informação está no guia, porque é que não está no site? E, portanto, essa informação, o site hoje dos serviços, na parte dos serviços também foi incrementada nesse sentido, e também essas dinâmicas, lá está, mais uma vez acaba por ter estes frutos colaterais, não diretos no guia, mas na própria resposta dos serviços. E relativamente àquilo que esperamos do futuro do guia, de facto é que não fique gravado na pedra. Isto é muito usual, ou pelo menos é a percepção que a sociedade tem, é que mal se escreve um documento legal, um despacho, etc., ele fica gravado na pedra, depois nunca mais é mudado. Muitas vezes isso acontece porque não há o lugar da revisitação, e não há espaço, não há oxigênio muitas vezes para rever os documentos.
Aqui, e mesmo na metodologia de trabalho que foi implementada nos grupos de trabalho, é de facto que este guia, que esta ferramenta evolua ao longo do tempo. Esse sinal da mudança e da necessidade muitas vezes terá de vir de fora. Eventualmente naquilo que é a própria dinâmica da APREN, isso será indicado como há de haver aqui uma necessidade. Seja por uma alteração legislativa, seja... e estão a existir muitas. Nós no setor elétrico, eu diria que em média de 2 em 2 anos existe aqui uma alteração regulamentar e muitas vezes fruto da necessidade de acelerar aqui algumas metas e compromissos, e exemplo disso é o ano passado, em que existiu a publicação do regime jurídico e logo a seguir outros 2 diplomas legais. Mas muitas vezes são as alterações de diploma, podem existir legislação do setor elétrico, da parte ambiental, ordenamento de território, seja o que for, que de facto identifico como uma barreira de facto e que necessite de clarificação, e portanto a expectativa é que o guia vai evoluindo e tenha versões. Depois havemos de ver, porque essa questão foi bastante discutida quando veio os decretos-leis, como é que vamos fazer, vamos continuar nos capítulos ou fazer adendas, vamos fazer anexos, portanto toda essa dinâmica certamente ocorrerá. E portanto, e sintetizando e finalizando e concluindo, agradecer mais uma vez a ideia inicial do guia, que depois obviamente por essa necessidade as 2 entidades inicialmente reconheceram-no como uma oportunidade, que dirão, quase um ano a fazer um documento, mas de facto eram muitos temas e o documento tinha muito menos folhas inicialmente. Hoje parece um tratado, mas de facto quem se debruçar sobre o documento eventualmente pode não ter todas as questões e essas serão incrementadas, mas vê o fio a pavio de uma instalação, de uma ideia até à sua conclusão. E nesse sentido aquilo que espero é continuar a colaborar e obviamente os serviços estarão ao dispor para incrementar no sentido de disseminar estas boas práticas. Obrigadíssimo a todos. Olá, boa tarde. Vou transmitir uma visão prática, não de casos que estejam a acontecer no licenciamento neste momento, mas sim uma visão prática daquilo que foi o processo de realização deste trabalho e aquilo que está para vir. Temos neste setor, como temos em muitos outros, um conjunto vasto de legislação e depois temos um conjunto vasto de legislação que altera essa legislação. E, portanto, chegamos ali a um ponto que não sabemos o que é que está em vigor e onde está a legislação. Nós pretendemos aqui concentrar a informação, torná-la clara na medida do possível e julgo que isso terá sido conseguido. Julgo porque a legislação tem muitos ses, tem muitas exceções e, portanto, um promotor, quando precisa desenvolver um projeto, tem que ir a muitos sítios em busca da informação para aquele projeto específico. E depois tem um projeto ligeiramente diferente e já vai a outro sítio da legislação e não vai só a um sítio da legislação, tem que ir a muitos sítios da legislação. E, portanto, aqui pretendemos concentrar e julgo que apesar de tudo, será mais fácil consultar o guia de consultar a vastidão de legislação que temos. Queria dizer que um dos elementos fundamentais que eu considero, e julgo que os promotores, quando desenvolvem um projeto, também o vão considerar, um dos aspectos fundamentais deste guia será o anexo técnico. Nós pretendemos aqui chamar as entidades a participar e, como já foi referido aqui anteriormente, indicarem-nos qual seria o grosso da informação que pretendem ver fornecida para desenvolver uma correta avaliação. Isso é de interesse das entidades e é do nosso interesse. Portanto, nós temos interesse em conhecer de antemão a informação que temos que fornecer, exatamente para depois diminuirmos aqueles elementos adicionais que
todos sabemos o que é e, portanto, que são extensíssimos, uns mais extensos que outros, mas eu diria cada vez mais extensos. E, portanto, se de antemão conhecermos a informação, podemos fazer um melhor trabalho, poupamos tempo, poupamos dinheiro e também facilitamos a administração, porque a administração, ao analisar informação que já vai mais completa, julgo que para eles é válido, para nós muito válido também será, não é? Pronto, nós temos, é a experiência de todos, que um dos pontos onde reside o grande atraso no desenvolvimento dos processos é exatamente neste pedido de elementos adicionais. Porque são pedidos que apresentam uma grande disparidade, quer em quantidade, quer em profundidade dos elementos a fornecer, quer na complexidade dos mesmos, e podemos estar aqui a falar de vários meses. Portanto, já desenvolvemos inicialmente um conjunto de informação a fornecer às entidades, portanto, num processo de licenciamento ambiental, quer através de estudo de impacto ambiental, quer através de estudo de incidências, e depois vemos confrontados mais à frente com um conjunto de elementos adicionais solicitado e de tal ordem que quase constitui um mini estudo ambiental, de impacto ambiental por cima daquele que já foi entregue. Portanto, nós pretendíamos evitar que tal acontecesse e por isso foram chamadas e muito bem todas as entidades a participar, e aquelas sessões colaborativas que houve, a Maria do Carmo há pouco referiu, que serviu para demonstrar às entidades qual a nossa dificuldade em determinada altura de desenvolvimento do projeto, apresentar aquele conjunto de informação, que por vezes não é possível, e nós também percebemos das entidades porque é que nos solicitam tal informação. Eu aqui gostava de dizer que tenho pena que nem todas as entidades tenham participado com o mesmo grau, não lhe queria chamar empenho, mas pronto, não tenham participado com o mesmo grau que outras entidades. Porque, e quem ficou a perder foi o licenciamento ambiental e foram os promotores, porque a entidade nunca vai perder, porque a entidade tem sempre a oportunidade de pedir essa informação no processo de licenciamento. E nós perdemos a oportunidade de, já nesta fase, conhecer qual é que é essa informação. E eu tenho fé, porque isto é esta versão, mas virá 2.0 e mais alguma coisa, não é? Eu tenho fé que se possa chamar essas entidades a colaborar um pouco mais e a fornecer aquilo que elas considerem que é aquilo que elas querem ver informado da nossa parte. Nós informaremos, na medida daquilo que nos for possível, do que não for também diremos que não é possível, não é? Mas foi uma oportunidade que eu julgo que poderia ter sido, não vou dizer melhor aproveitada, mas ter ido um bocadinho mais além. Pronto. Entretanto, já referi as sessões colaborativas, que foram muito importantes, e tivemos contacto com muita gente que permitiu conhecer as dificuldades de parte a parte, e houve uma outra iniciativa, que também estava ali, a Susana referiu, e estava ali as fotografias dessa visita, uma visita a uma central solar, porque um eólico é uma tecnologia muito conhecida, toda a gente todos os promotores já apresentaram um eólico, já submeteram à avaliação, todas as entidades já participaram nessa avaliação, toda a gente conhece um eólico. Um solar não é assim. Um solar, apesar de já estarem várias centrais solares licenciadas ambientalmente, nem toda a gente conhece o que é uma central solar. E eu penso, até por aquilo que por vezes vem escrito nas decisões, nem toda a gente tem um conhecimento do que é efetivamente a construção e a operação de uma central solar. Nesta visita, isso foi muito visível, foi muito participada. Eu gostava que tivesse sido mais participada, não a nível de entidades, porque essas tiveram muitas delas estiveram presentes, mas as regiões. Portanto, se calhar teve uma entidade com 2 regiões, mas que podiam ter estado mais regiões, porque bem sabemos que a avaliação não é igual
de norte a sul. Portanto, convém que todas as regiões estejam informadas e que percebam o que é efetivamente uma central solar e, portanto, essa visita, mas eu espero julgo que poderemos promover outra iniciativa e convidar outras entidades, porque acho que é benéfico. Ali estamos no campo, estamos a ver o que é uma central solar, as pessoas colocam dúvidas e isso é importante. É importante para eles que vão, para essas entidades que vão analisar, e é importante para nós que temos uma oportunidade ali em loco de explicar o que é, porque ver um estudo de impacto ambiental com 500 páginas é ligeiramente diferente de ver uma central solar a operar e, portanto, acho que a percepção é outra e portanto, e a interação com as pessoas também é outra. E as entidades, só mais um ligeiro apontamento sobre esta questão que foi perdida, nós percebemos que o território é muito vasto, é muito diferente, tem muitas condicionantes e percebemos sempre que nunca seria possível as entidades informarem-nos de todo o conjunto de informação que seria necessário apresentar. Nós temos essa consciência, mas se apresentassem o grosso, depois, as pequenas particularidades de cada território, essas sim, pedidas num pedido de licenciamento de elementos adicionais a apresentar, já ia retirar muita da carga e muito do trabalho, muito do esforço e muito do atraso que envolve este pedido de elementos e a resposta. Não é necessariamente o pedido. O pedido também envolve atrasos, porque as pessoas têm que analisar, fazer o pedido, mas depois o grande atraso está na resposta àquele pedido de elementos adicionais. Sobre a legislação em vigor, eu queria dizer que em relação ao Decreto-Lei 15/2022, que eu particularmente gostei bastante porque achei claro, apesar de haver ali algumas coisas que podiam estar mais claras, mas isso é assim em toda a legislação, sempre achei que a dificuldade estaria na sua operacionalização. Portanto, sabemos que há coisas que ainda não estão operacionalizadas, nomeadamente as plataformas, e isso é essencial para desmaterializar e para alavancar, dar rapidez a este processo que já é demorado em tantas coisas. Se pudesse ser aligeirado aqui, acho que era benéfico para todos. Depois veio o Decreto-Lei 11, que também tem aqui um fator que eu considero muito importante, porque bem sabemos que a administração pública não pode dar resposta ou não consegue dar resposta por vários motivos, mas o principal toda a gente sabe qual é. Não consegue dar resposta ao número de solicitações que tem, nós compreendemos isso. Mas os atrasos são tão grandes, e este decreto-lei vem aqui prever uma questão que ninguém gosta muito de ouvir falar na administração pública, que é o diferimento tácito, e nós nunca fizemos muito uso dele porque não tínhamos como provar. Neste momento vai passar a ser possível provar esse diferimento tácito, mas apenas quando se operacionalizar esses desenvolvimentos informáticos, como consta no decreto-lei, e está apontado para 1 de janeiro de 2024, esperemos que seja nessa data, se não for nessa data que seja numa data muito próxima. Acho que era bom para todos, porque às vezes há questões simples que apenas carecem de uma resposta relativamente simples, ou achamos nós que é simples, mas a entidade não tem capacidade de resposta, porque não tem pessoas, não tem tempo, são muitos processos, nós compreendemos, mas esses atrasos que são muito significativos, e estamos a falar de muitos licenciamentos setoriais, nós precisamos deles para avançar, porque sem um licenciamento setorial não avançamos, quanto mais vários, quer dizer, na realidade tanto dá ser um em atraso como vários, porque não tendo um já não conseguimos avançar. E, portanto, eu aguardo com muita expectativa a operacionalização, quer do 15, quer do 11, mas sou uma otimista por natureza e, portanto, acho que virá aí a seguir a operacionalização e acho que vamos todos beneficiar muito dessa operacionalização. Pronto, e mais não tenho para dizer porque dei 2 minutos ali ao Timóteo que vai precisar. Eu vou ler porque só tenho 10 minutos para não me perder.
Começo por agradecer esta oportunidade que nos é dada de falar acerca daquilo que foi vivenciado nos trabalhos da Comissão Técnica do Guia de Licenciamento de Projetos de Energia Renovável Onshore e daquilo que representa o lançamento desta valiosa ferramenta de trabalho de que agora passamos a dispor. Assim, foi com considerável expectativa e interesse que a equipa da EDP Renováveis, enquanto empresa promotora de projetos de energias renováveis e associada da APREN, integrou a Comissão Técnica. Esta Comissão Técnica, composta em maior destaque por elementos representantes da Agência Portuguesa do Ambiente e da Direção-Geral de Energia e Geologia, teve ido ao concurso de um grande número de entidades, como já foi referido, principalmente entidades públicas, mas também privadas. Em alinhamento com outras iniciativas precursoras da presente, que têm vindo a ser desenvolvida de alguns anos a esta parte, do nosso ponto de vista, do funcionamento da Comissão Técnica resultaram claras a franca colaboração entre os seus elementos, a desejável frontalidade e clareza de posições e a busca de consensos, tanto quanto possível, alargados. Tendo a equipa da EDP Renováveis participado tão ativamente quanto lhe foi possível nas inúmeras reuniões e sessões de trabalho promovidas, muitas delas interessantes e úteis, como também já aqui foi referido, procurou sempre dar o seu melhor contributo, resultante da experiência acumulada ao longo de quase 3 décadas no desenvolvimento e implementação de projetos da natureza dos que são objeto do Guia de Licenciamento. É como tal, com grande agrado, que vê terminada esta primeira e decisiva etapa deste trabalho, não podendo, contudo, deixar de manifestar alguma preocupação perante alguns aspectos da versão deste guia que é agora apresentada. Em consonância com o referido na introdução do próprio guia, o grande agrado decorre de os promotores passarem a dispor de um instrumento clarificador, digamos, um guião, das muitas e diversas etapas de licenciamento de projetos de energias renováveis onshore, eólicos, solares e híbridos. Este processo, como será do conhecimento comum, é complexo e, em geral, bastante alongado no tempo. Com este novo guia de licenciamento fica dado, certamente, um grande contributo para perceber, com bastante maior clareza, os procedimentos a seguir nas várias etapas do processo de licenciamento que se procurou que fossem apresentados de forma sistematizada. Fica dado um grande contributo para diminuir a indefinição dos critérios de avaliação aplicáveis pelas autoridades na apreciação de decisão sobre os processos. E fica dado um grande contributo para aumentar a qualidade e a sistematização da informação dos produtos entregues pelos promotores às autoridades, visando a instrução dos processos, permitindo, estamos em crer, uma análise de avaliação mais orientada por critérios claros e uniformes. Estas são as dificuldades que os promotores têm sentido das mais variadas maneiras e que, pela aplicação da ferramenta prática agora desenvolvida, obtiveram uma resposta clarificadora, sistematizante e que permite diminuir as incertezas no já referido processo de licenciamento de projetos de energias renováveis onshore, apesar deste manter uma complexidade assinalável. Quanto à manifestação de alguma preocupação, prende-se com o facto do texto apresentado não referir alguns dos contributos dos promotores entendidos como importantes, especialmente a nível do anexo técnico, receando-se que possam não ser atingidos parte dos objetivos pretendidos pelo guia de licenciamento, nomeadamente o acelerar e o simplificar dos procedimentos. Assim, e concretamente no que respeita ao licenciamento nos regimes ambientais, manifestamos alguma preocupação relativamente a alguns aspectos que poderão não contribuir para a diminuição da sua complexidade, nem para tornar os estudos ambientais ao mesmo inerentes, mais focados e menos prolongados no tempo. Será o caso se os estudos ambientais tiverem de passar a contemplar, para a generalidade dos projetos considerados, independentemente do seu tipo e natureza, planos de monitorização e medidas compensatórias demasiado robustos
ou até menos proporcionados, caso sejam determinados de maneira menos criteriosa. Alguns exemplos. Primeiro, as metodologias preconizadas implicam um nível de detalhe idêntico para todos os descritores ambientais, independentemente dos mesmos serem suscetíveis de ser mais ou menos impactados, consoante a tecnologia considerada e quase sempre independentemente do local onde se implantam. Um dos principais exemplos é o caso dos sistemas ecológicos e florestas e corresponde à inexistência de diferenças entre projetos localizados dentro e fora das áreas sensíveis. Segundo exemplo, no descritor Clima e Alterações Climáticas, o anexo ao guia prevê a implementação de um plano de compensação da desflorestação, que implica a compensação do abate da área florestada com mais de 50 hectares pela florestação da área praticamente semelhante. Ora, considerando o balanço das emissões de projetos de energias renováveis, com a concretização do projeto renovável, deixa de se ter CO2 sequestrado pelas árvores abatidas para a sua implementação, mas passa-se a ter energia produzida por fonte renovável, evitando-se que a mesma quantidade de energia seja produzida com recurso a um mix que inclui combustíveis fósseis e consequentemente, à emissão do correspondente CO2 para a atmosfera. Comprova-se sistematicamente que o balanço de emissões é altamente positivo para o lado das emissões evitadas pela central renovável, pelo que se torna por vezes difícil de entender a aplicação de uma medida compensatória para um impacto líquido do projeto de energia renovável em avaliação ambiental, que já é muito positivo. Terceiro e último exemplo. No descritor Sistemas Ecológicos e Florestas, é determinado que seja feito um ano de monitorização de fauna e flora para efetuar a caracterização da situação de referência do EIA, quer para a EIA em estudo prévio, quer para a EIA em projeto de execução. Com este requisito, a duração da elaboração de um EIA terá sempre de ser bastante superior a um ano, para permitir o levantamento dos valores ambientais e posterior inclusão dos respectivos resultados no projeto ou no desenvolvimento do projeto sujeito a estudo de impacto ambiental. Neste contexto, afigura-se que a APA, enquanto autoridade da AIA e com as competências e obrigações que se lhe encontram cometidas, de liderança e coordenação de procedimentos, com nível significativo de influência no processo de licenciamento, conforme referido no próprio guia, terá naturalmente de efetuar um esforço adicional para conseguir dar adequada resposta às alterações introduzidas pelo Simplex Licenciamento Ambiental, Decreto-Lei nº 11/2023, na sua atual redação, designadamente as contempladas no artigo 18.5, que determina, relativamente à declaração de impacto ambiental, que as condições fixadas nos termos do número anterior devem ser fundamentadas de forma inequívoca, com razões de facto e de direito, incluindo no que diz respeito à relação das mesmas com os impactos ambientais perspectivados, e devem ser proporcionais à natureza, localização e dimensão do projeto, à significância dos seus impactos ambientais e apresentar o detalhe adequado à fase em que o projeto é sujeito à AIA, estudo prévio ou projeto de execução. Era a nossa expectativa que o guia de licenciamento fosse um pouco mais além e que contribuísse para um balizamento mais fino das exigências ou dos requisitos necessários ao licenciamento dos projetos abrangidos, consoante as suas características específicas, a fase de desenvolvimento e os fatores descritores ambientais suscetíveis de serem mais impactados em cada caso em concreto. Em jeito de conclusão, sendo desejável que esta colaboração e que este valioso e útil trabalho agora encetados tenham a devida continuação,
Submetendo-nos naturalmente ao agora definido no Guia de Licenciamento de Projetos de Energia Renovável Offshore, permanecemos sempre disponíveis para contribuir para melhorias no seu conteúdo, como algumas daquelas que referimos, constituem a nossa preocupação. Compreendemos, naturalmente, que tais melhorias tenham de ser perspectivadas dentro da razoabilidade, pesando adequadamente os interesses em presença, mas entendemos que este processo de colaboração entre entidades, autoridades e promotores, visando a melhoria contínua do guia de licenciamento e do correspondente processo de licenciamento de projetos de energia renovável, é algo de muito importante para o setor e, em última análise, para o próprio país. Obrigado. Obrigada a todos. E agora convido às conclusões finais o nosso Presidente, Pedro Amaral Jorge. Ora, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, obrigado pela presença aqui neste evento e o tempo que nos disponibilizaram para podermos dar conhecimento público deste trabalho que foi desenvolvido numa parceria entre a DGEG, a APA e a APREN. Agradecer às pessoas que trabalharam ativamente neste desenvolvimento documental e, no fundo, numa tentativa de criar aqui um denominador comum interpretativo, de forma a que nós consigamos efetivamente acelerar e simplificar aquilo que é o processo de licenciamento. Portanto, dar os parabéns à equipa da APREN que esteve envolvida, direta e indiretamente, da APA e da DGEG, e dos promotores que nos ajudaram também na Comissão de Acompanhamento com a sua experiência prática e a inclusão de, no fundo, pontos de vista de quem tem que resolver os problemas no local. É importante nós termos em mente que este documento é um documento vivo por três fatores primordiais. O primeiro, porque ele só está em formulação e, quando chegar à sua fase de implementação, certamente irão ocorrer situações que não foram possíveis de ser antevistas numa fase de formulação e certamente serão melhoradas, e as contribuições e os inputs que nos puderem fazer chegar serão bastante valiosos e desde já os agradecemos. O segundo ponto é que eu não acredito que o nosso quadro legislativo esteja congelado e, portanto, à medida que há uma evolução legislativa, este guia tem que ser um documento vivo, senão ficará desatualizado e, portanto, nós teremos dentro da APREN e conjuntamente com a equipa da APA, da DGEG, que certamente terá que ser alargada a outras entidades, quando falarmos do licenciamento municipal e também da questão do offshore, mas vamos ter que, efetivamente, tornar este documento vivo e isto levam dois temas. E o terceiro tema é que esta é uma formulação ainda e vai precisar da sua implementação, e essa implementação, tal como diz o Decreto-Lei 1522, no seu artigo 15, precisa da tal plataforma eletrónica de incorporação, e nós temos aqui as duas vítimas desse processo, o nosso Diretor-Geral e o Diretor dos Serviços Elétricos, Filipe Pinto, e, portanto, é um desafio que fica aqui lançado, que nós estamos totalmente disponíveis para ajudar naquilo que for necessário na implantação dessa plataforma. Obviamente que o nosso grande passo de alargamento de âmbito será a componente de licenciamento municipal, licenciamento de construção, e também aqui a inclusão daquilo que será o eólico offshore ou outras tecnologias offshore que venham a ser instaladas ou pelo menos licenciadas até 2030. É importante também referir que o Parlamento Europeu aprovou, creio que há 2 dias atrás, no fundo as metas do REPowerEU ao abrigo da RED 3, e, portanto, temos que ter 42,5% de componente renovável no consumo final de energia, e isso para Portugal será traduzido em 49%, o que leva a que sejam necessários 85% de eletricidade de fonte renovável até 2030, e isso leva-nos a cerca de 45 gigawatt de potência renovável a ser instalada, dos quais teremos que chegar a cerca de 15 em utility scale e 5 distribuídos, 2 de eólico offshore e cerca de 10,5 de eólico onshore. E, portanto, temos uma empreitada muito grande, ambiciosa e desafiante à nossa frente. E apenas, como foi aqui referido, eu não me quero repetir, apenas com a ajuda de todos, numa interpretação comum, com denominadores comuns, por forma a que não tenhamos a necessidade dos tais ciclos iterativos contínuos de elementos adicionais, é que isto pode ser alcançado.
É importante também que não só o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, através da componente ambiental e da componente energética, mas também estender o envolvimento deste guia a outras áreas setoriais ministeriais, porque nós sabemos que vamos ter que envolver infraestruturas, agricultura, para não referir mais, economia e mar, que são absolutamente fundamentais no desígnio de chegar aos tais 85% de eletricidade renovável em 2030. E só com estas simples mensagens agradeço uma vez mais a vossa presença e passo a palavra aqui ao nosso Diretor-Geral, o Engenheiro Jerónimo Cunha, por favor. Muito boa tarde a todos. Cumprimento as entidades, os promotores. É um gosto estar aqui, ainda por cima como a minha primeira intervenção pública, desde que iniciei funções no dia 1 de setembro. E, portanto, congratular todos aqueles as entidades e as pessoas que participaram neste projeto. São estas iniciativas que ajudam-nos a avançar. E temos mesmo que avançar, porque o desafio é grande. O Pedro acabou de dar alguns números, não vou aqui amassar-vos com metas, não é o objetivo, mas é um desafio que está ao nosso alcance. Eu, por natureza, como foi dito aqui há pouco também, sou um otimista por natureza, e estou certo que iremos alcançar as metas, porque elas são efetivamente uma oportunidade para o país, do ponto de vista económico e social, e acho que vai ser este caminho que vai permitir ao país dar aqui um salto quantitativo e qualitativo, que vai permitir que a nossa economia cresça, atrair novo investimento, que já estamos a fazer em áreas fundamentais, e onde a energia tem um papel chave para tornar-nos mais competitivos, e acho que este é o objetivo. E também não temos de ter medo de ser ambiciosos. Eu acho que temos mesmo de ser ambiciosos, porque se não formos, ficamos para trás e deixamos que outros tomem o nosso lugar. Vimos de um passado de grande dependência energética do exterior, consumíamos carvão, gás, petróleo, e o objetivo é mesmo deixar de ser dependentes e produzir a nossa própria energia, efetivamente para garantir esta competitividade e para termos um país melhor. E eu acredito mesmo que isso vai acontecer na próxima década. E, portanto, são estas iniciativas que permitem dar corpo a este caminho. Como eu disse, está ao nosso alcance. Tomara termos mais iniciativas destas. Já estou a pensar num guia para o hidrogénio e seus derivados, um guia para o armazenamento, que são importantes. Duas coisas que eu retiro desta partilha das pessoas que estiveram aqui antes de mim e que são muito importantes neste processo, neste caminho: diálogo e cooperação. Sem diálogo e cooperação não chegamos lá. E também retiro aqui que, de facto, há atores que também precisam ser chamados ao processo e que infelizmente não estiveram. Assim, logo à cabeça, os municípios são uma peça fundamental, porque estes projetos são cada vez mais nos territórios fora de Lisboa e das grandes cidades, ocupam um espaço, é verdade, têm impactos, é verdade, mas quase nada se faz sem impactos. E acho que aqui os municípios, acho que isto, deixo aqui já uma deixa à APREN e ao grupo que desenvolveu este guia, de levar o guia aos municípios e envolvê-los neste processo, de sensibilizá-los para o processo de licenciamento, sensibilizá-los para coisas que muitas vezes é dita por alguns presidentes que não são verdade, não correspondem à verdade, porque estão mal informados. Eu acho que temos que fazer aqui um caminho de literacia, não só ao nível dos consumidores, mas também ao nível dos intervenientes neste processo, e são estes guias que permitem desmistificar muitas vezes coisas que são erradas. Ainda hoje recebi um telefonema de um promotor a propósito de uns projetos do leilão, e eu assim que vejo o telefonema assim, bem, já vem aqui cascar-me de jegue, de certeza que não emitiu a licença, e estava com o Filipe não me deixa mentir, e assim que ele começa a conversa, a explicar qual é o problema, estava a falar de um município em concreto, e o Filipe logo, não, nós já emitimos a licença, e isso pronto. Portanto, é cada vez mais uma área que necessita de ser informada e que necessita de estar nestes processos para alavancar este caminho. Do ponto de vista da GEG, temos um grande desafio à nossa frente. Não é por falta de empenho das nossas equipas, estão aqui algumas das pessoas que fazem parte e que dão o litro, é mesmo isso, dar o litro todos os dias, e eu nestas últimas semanas tenho testemunhado isso, e portanto quero agradecer não só ao Filipe e à equipa que esteve neste guia, mas à casa toda. De facto, eles são verdadeiros guerreiros no meio deste processo, mas temos de ser capazes de ser melhores, inovar e melhorar, e é o desafio que eu tenho, que é trazer para cima da mesa e ser capaz de o concretizar, e quero acreditar com aquilo que temos, com as oportunidades que temos
Quero acreditar que daqui a um ano estamos a falar noutra língua, não estamos a falar dos problemas porque a DGEG não tem isto ou aquilo, não tem a plataforma. Está ao nosso alcance, as ferramentas estão-nos a ser dadas, felizmente. Tarda a não ter sido mais cedo, mas é o que é, não vamos olhar para trás, temos que olhar para a frente. E não vos quero aqui comprometer com datas, não sei se é 1 de janeiro, se é 2 de janeiro, mas eu acredito e não posso comprometer-me e dizer que vai acontecer daqui a um ano, mas eu estou convicto que daqui a um ano estaremos a falar noutra linguagem. Talvez quando for o evento da APREN, na conferência poderemos anunciar já alguns passos dados do ponto de vista das plataformas, do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista de pessoas. Temos, como muitos sabem, uma autorização para contratar mais pessoas, já iniciámos parte do processo e vamos iniciar em breve outra parte do processo. Temos também, para a semana, vamos dar um arranque interno daquilo que será a One Stop Shop das renováveis que está previsto no PRR. Temos a nossa primeira reunião de arranque para, no fundo, definir o caderno de encargos para a primeira fase dessa One Stop Shop, que se quer rápida e ágil. E, no fundo, está nas nossas mãos fazermos este caminho. Quero agradecer a todos e muito obrigado.